Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Vamos fazer a correção da atividade do dia 6, hoje é 10 de novembro. Eu peço desculpa um pouquinho sobre o atraso da correção, porque eu estava sem voz e eu não tinha conseguido gravar antes. Mas eu vou fazer a correção e colocar o link, como vocês estão vendo, na atividade, tá bom? Para não precisar colocar depois, após as outras aulas. Então, vamos lá. Primeira questão. Marcos tem 25 copos e quer colocá-los em 7 bandejas. Ele quer que cada bandeja tenha a mesma quantidade de copos, mas observe que ao fazer a distribuição vai restar 4. Então, tendo 7 bandejas no total, vai ficar exatamente como está aí na imagem, certo? E sobraria 4 copos. Mas se a situação fosse diferente, se Marcos utilizar 8 bandejas ao invés de 7, quantos copos caberão em cada bandeja e quantos copos iriam restar? Será que ia restar uma quantidade menor de copos? Será que ia complementar e não restar nenhum? Então vamos ver agora, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esses 25 copos e distribuir em quantas bandejas? Em 8. Quando a gente fala em distribuição, qual é o cálculo que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma divisão. Então, lembrando aqui, ó, para quem não tem tanta prática em divisão, não tem problema a gente realizar aquele procedimento de forma bem devagar e detalhada para a gente entender melhor, né? Então, vamos lá, ó, eu tenho 25 dividido por 8. Então, vamos pegar só o primeiro número aqui, ó, 2. Tem como dividir por 8? Não, por quê? Porque o 2 é menor, então ia dar um número que não fosse inteiro. Então, a gente vai pegar o próximo aqui, no caso, vamos pegar o 25 todinho, tá bom? Agora, vamos lá na tabuada. Qual é o número que eu multiplico por 8 para dar bem pertinho do 25 ou dar o 25? A gente vai ver se a gente pegar o 3 e multiplicar por 8, vai dar 24. Se eu pegasse o 4, ia passar do 25. Então, eu vou pegar o 3. Então, aqui vai dar 24, né? E vai restar 1. Ou seja, 3 copos e resta 1. Pessoal, a resposta é essa. 3 e sobra 1. Como a questão aí está aberta, né? Essa correção é feita manualmente, tá? Eu vou fazer essa correção e a nota de vocês vai ser atualizada, porque o questionário ele só aceita a resposta que se for exatamente, né, igual a que eu colocar. Mas sendo 3 e 1 já é a resposta correta, tá bom? Isso não se preocupem com a atualização do formulário. Questão 2. Marcela e Daniel foram fazer compras. Marcela comprou caixas com 15 barras de chocolate e Daniel comprou 3 caixas com 20 barras de chocolate. No final, ambas levaram a mesma quantidade em barra de chocolate. Qual é a quantidade de caixas que Marcela levou? Então, a gente viu que Marcela comprou caixas que tinham 15. Já Daniel comprou caixas que tinham 3 caixas. Já tá falando a quantidade de caixas que Daniel comprou. E cada caixa continha 20. Então, 20 vezes 3 dá o quê? Dá 60. Fazendo essa multiplicação dá 60. Então, se ela comprou uma quantidade igual, ó, sabendo que cada uma das caixas continha 15 barras de chocolate, né? Qual é o valor, né? Quantas caixas vai ser no total? Então, a gente, ó, a primeira conta que a gente faria seria saber quanto chocolate tem no total, para depois eu distribuir nessas 3 caixas, que foi a quantidade de caixas para me descobrir a quantidade de caixas que tem. Então, se eu pegar 60 dividido por 15, professora, por que 15? Porque 15 é a quantidade que tem em cada caixa. Então, esse 15 vai ser distribuído quantas vezes? Então, vai ser 60 dividido por 15. Se eu for lá na tabuada, eu vou ver que se eu pegar o número 4 e multiplicar por 15, vai dar 60, tá bom? Então, se eu for na tabuada, não precisa ir exatamente na tabuada. Geralmente a nossa tabuada é até 10, né? A tabuada é até 10. Mas a gente fazendo a multiplicação, né? 4 vezes 1, dá continuidade ao valor da tabuada, a gente vai ver que quando eu multiplico o 4 por 15, vai dar igual a 60. Então, a alternativa correta é 4, tá bom? E a última questão. No prédio de Ana, há 6 apartamentos em cada um dos andares. O prédio vizinho tem a mesma quantidade de apartamento, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é qual a quantidade total de apartamentos que tem, para me saber depois qual o valor que tem
qual o valor de apartamento que tem no prédio vizinho de Ana. Como assim? Vamos entender novamente. No prédio de Ana, há 6 apartamentos em cada um dos 2 andares. O prédio vizinho tem a mesma quantidade de apartamentos distribuídos em 6 andares. Quantos apartamentos há em cada andar do prédio vizinho de Ana? Então, a única coisa que eu preciso entender nessa questão é que, assim, a quantidade de apartamento é igual, certo? Só que, assim, vai ter mais apartamento em cada andar, porque a quantidade de andar está sendo reduzida. Onde tinha 12, vai ter só 6. Então, ó, um dos cálculos que a gente pode fazer para resolver essa questão seria descobrir a quantidade de apartamento total e dividir pela quantidade de andares. Então, eu pegando aí 12, há 6 apartamentos em cada um dos 12 andares. Então, 12 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12. 1 vezes 6 dá 6, com mais 1, 7. Então, 72 é o quê, professora? 72 é a quantidade de... 72 é a quantidade de apartamentos. No caso da vizinha de Ana, esses 72 apartamentos, eles estão divididos apenas em 6 andares. Então, a gente vai dividir 72 por 6. Eita, mas espera aí. Primeiro a gente dividiu por 6 e depois a gente multiplicou por 6. Não foi? Então, se a gente fez isso, quando a gente multiplica e divide pelo mesmo valor, a gente vai chegar àquele mesmo resultado. Então, a resposta vai ser 12. Ou seja, se vocês pegarem o 72 e dividir, né? A gente primeiro multiplicou por 6. Se a gente for dividir por 6 novamente, vai chegar no resultado 12, tá bom? Então, o primeiro procedimento seria descobrir a quantidade de apartamentos, seria multiplicando, e depois como a quantidade e divide por 6. Ou seja, só pela lógica a gente não precisaria fazer cálculo nenhum, porque a gente está multiplicando e dividindo pelo mesmo número. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.